Olá, bem-vindo a mais uma aula sobre o Manual Prático do Mestre de Obras. Nossa aula de hoje será sobre lajes. Na construção civil, as lajes são estruturas planas e horizontais, geralmente em concreto armado, apoiadas em vigas, cintas, pilares, que sustentam ou dividem os pavimentos da construção. Então, essas lajes que sustentam são aquelas tipo radier, que nós já vimos anteriormente. E temos as outras que dividem os pavimentos, que são aquelas que você sobe a parede, joga uma laje. Sobe a parede, joga uma laje. Elas podem ser montadas com vigotas, cubetas, formas, etc. Comprimento das vigotas. O comprimento das vigotas deverão ser igual à distância entre os apoios, ou seja, a largura do cômodo no sentido do seu apoio, mais a metade da espessura da parede para cada um dos lados. E o que quer dizer isso? É o seguinte, então vamos colocar um cômodo, um quarto. O quarto ele tem 3 metros de largura e será essa onde vai ser colocada a vigota. Então, dentro do cômodo temos esses 3 metros, aí nós temos 2 paredes, uma em cada lado. Cada uma das paredes tem 10 centímetros. Então nós vamos pegar a metade de cada uma dessas paredes, que vai dar no eixo delas, e vamos somar. Então 10 centímetros dividido por 2 vai dar 5 de cada lado. Aí nós somamos os 5 de cada lado, dá 10. Então a vigota, ou a treliça, ela vai ter que ter pelo menos 3,10 metros de comprimento. A armação da laje deverá engastar-se na cinta corrida, cinta de nivelamento, de apoio, etc. Então o que nós estamos fazendo aqui? Estamos fazendo a ancoragem. Os vãos da laje pré-moldada deverão ser preenchidos com EPS, capa cerâmica, etc. Aí vai de acordo com o material que existe na região onde você está. O EPS ele é bem mais fácil de trabalhar e pesa não mais do que 30% do que as capas cerâmicas. A laje fica 70% mais leve com o EPS. Mas vamos ver mais adiante que é bem mais fácil trabalhar com EPS. Canaletas U e J. Sobre as cintas do perímetro serão colocadas canaletas tipo J, e nas cintas interiores sobre os tijolos, canaletas tipo U caixa baixa. Veja que aqui nós estamos falando da canaleta tipo U caixa baixa, que é que vai ficar sobre a laje acima dos tijolos. Então a canaleta tipo J a gente usa no perímetro. E embaixo da laje, onde há um encontro das paredes com a laje, nós utilizamos as canaletas tipo U caixa baixa. Porque se colocar caixa alta, não vai dar certo. Aí vai dar problema, a laje vai ficar acima e não vai bater com a altura da canaleta J. Na hora de colocar os caibros de sustentação, cibramento é a sustentação. Devemos privilegiar a sustentação no centro do cômodo, a fim de que possam ser retiradas as laterais com menor tempo para a efetivação do embolso ou reboco. Então a laje ela tem que ficar pelo menos 21 dias antes de ser tirado o escoramento. Mas se foi feito um escoramento no centro, um escoramento bem feito, os escoramentos laterais eles podem ser retirados em um tempo menor. E aí já pode ir adiantando o processo de embolso, de reboco e outras atividades dentro do cômodo. Ancoragem. É recomendável que ocorra uma boa ancoragem das vigotas, treliças, na viga de concreto ou cinta de nivelamento. Esta ancoragem proporciona uma união entre a laje e a viga ou cinta, evitando-se fissuras ou rupturas nesse ponto da estrutura. Então esse ponto ele geralmente é meio deixado de lado. E é muito importante. Sempre que nós terminarmos uma armação, nós já falamos que ela tem que terminar em L e ancorar ou em ferragem ou no próprio concreto,
porque aí ela vai dar sustentação para o resto da armadura. Quando vem um peso, ela vai querer ceder, mas como está ancorada, segura. E isso evita uma série de problemas, como fissuras, rupturas. Então é comum a gente ver às vezes apartamentos em que tem umas fissuras, umas rupturas no chão. É porque não foi feita a ancoragem devida, ou às vezes também pode ser porque não foi colocado o negativo devidamente. Mas a ancoragem é um dos problemas que dá essas fissuras, essas rupturas na estrutura. Ferragens. Sobre todas as paredes serão colocadas armações com 3 ferros de 6.3 ou treliça, cuja finalidade são amarrações ou ancoramentos. Assim, as ferragens devem sempre que possível terminar em L. Aqui mais uma vez nós estamos falando da ancoragem. Então sempre quando termina uma treliça, se possível uma vigota, é bom ter um ferro terminado em L, para que ele fique engastado, fique ancorado nas cintas, nas vigas, enfim. Caso venha utilizar telas soldadas, faça o engastamento perimetral onde utilizou-se as treliças. Para tanto, dobra-se a ponta das malhas em 5 cm nos cantos em que se posicionarão no perímetro, ancorando-as dessa forma na armação perimétrica. O que quer dizer isso? Bem, quando nós formos utilizar as telas soldadas, devemos fazer uma dobra na ponta em que vai ficar no perímetro, para que ela seja engastada na treliça. Olha aqui no desenho, temos a tela soldada e aqui temos então a armação na cinta. Temos uma armação na cinta aqui. Então essa tela ela deve ser dobrada em L nas pontas, no perímetro, para que ela fique engastada na cinta. Onde for possível, deve-se engastar toda a ferragem. Onde houver encontro, onde for possível, sempre dá um jeito de engastar para fortalecer a ancoragem dessa armação. Fabricação das vigotas ou treliças na obra. As formas para a fabricação de laje e treliça são feitas em chapas metálicas de 3 mm de espessura, dobradas tipo calha U, com 12 cm de base, 12,5 cm em cima, por 3 cm de altura e 6 de comprimento. Bom, se possível, né, dependendo do tamanho da obra, é recomendável que as treliças sejam fabricadas na obra, a menos que você tenha um bom fornecedor, mas geralmente o pessoal costuma sair muito do padrão da ABNT. Então a treliça ela tem que ter uma base de 12 centímetros. E se ela não tiver 12 centímetros de largura por 3 de altura, ela está fora dos padrões. Para residências, para construções normais, né? Então nesse caso você pode mandar dobrar uma chapa em forma de U. E aí faz essa chapa tem que ter 3 mm para aguentar, né? Então ela tem na parte de baixo, na parte do U embaixo, ela fica com 12 cm e na parte em cima do U ela fica aberta com 12,5, porque se ficar igual depois não consegue arrancar da forma. Tem que nivelar, né, onde vai colocar as formas para depois fazer as treliças. Devem ser montadas sobre cavaletes, formando assim uma pista de concretagem que deve ficar no mínimo a 60 cm do chão, facilitando o lançamento do concreto, desforma e retirada das vigotas. Então o que nós estamos dizendo aqui é que tem que ser montada uma bancada, e essa bancada tem que estar nivelada e a 60 cm do chão. As formas devem estar sempre limpas e sem rebarbas, devendo ser protegidas com óleo antiaderente, mistura de óleo diesel com óleo desmontante, antes de cada concentragem. Seguindo esses procedimentos, a retirada das vigotas será realizada sem maiores problemas, evitando que sejam danificadas. Então, para que as vigotas saiam direitinho, inteiras, é necessário utilizar-se o desmoldante
junto com óleo diesel. Utilizam o traço 1, 2, 3, 1 de cimento, 2 de areia e 3 de pedra. No caso, essa pedra é o pedrisco, também conhecido como cascalhinha em algumas regiões. É a menor do que a pedra número 1. Proceda-se à cura encharcando-as ou molhando constantemente. Você pode construir um tanque ali com tijolo de 8 furos e deixar as vigotas curando debaixo d'água, ou pode amontoá-las e ir molhando constantemente para que se proceda à cura e ela fique bem resistente. No caso do armazenamento, as vigotas deverão ser armazenadas em pilhas de no máximo 15 peças. Deixe esperas de 5 cm que servirão para unir as vigotas e o apoio no momento da concretagem, fazendo assim a ancoragem entre os dois, e sempre que possível dobre as pontas para reforçar as ancoragens. Veja aqui no desenho da vigota que na ponta foi feita a dobra para a ancoragem. A treliça às vezes é um pouco mais complicada, que os ferros são todos soldados. E num caso de necessidade, aí pode-se colocar um ferro em L emendado na armação. Nivelamento das vigas. O nivelamento das vigas de apoio da laje, de acordo com o projeto estrutural, é primordial para o início de uma montagem correta e a distribuição uniforme da carga sobre a estrutura. Assim, antes da montagem da laje, deve-se tirar o nível de todos os compartimentos que serão cobertos, nivelando-se a terminação que se encontrará com a laje. Bom, se foi seguido os procedimentos que nós dissemos lá atrás, foi feito então a cinta de nivelamento. Para tirar o nível, inicialmente espalhe um pouco de massa na parede com as costas da colher a cerca de 1,5 m do chão. Em seguida, tire o nível e risque a massa com a própria colher. Desenhe um triângulo invertido. A base do triângulo será a marca do nível. A partir do nível, determine uma medida, altura única, igual e final das paredes da tábua testeira. Então, esse aqui é o que nós já falamos ali atrás, tem até o desenho da parede, né? Estamos repetindo o que foi dito na aula anterior, que tratava sobre a elevação das paredes. A tábua testeira é aquela tábua que fica no perímetro, em volta. Ela que vai dizer a altura da laje. Deve então ter uma altura única, igual em todos os lados, em todo o perímetro. Montagem da laje. As instruções apresentadas a seguir servem tanto para vigotas comuns como para vigotas treliçadas. Distribua as vigas de cada vão de acordo com o tamanho e o sentido indicado na planta de montagem. Na ponta das vigotas existem aços salientes, com um comprimento de aproximadamente 5 cm que servem para auxiliar na união entre as vigotas e o apoio quando a laje for concretada. Sobre a cinta de amarração, apoiar as vigotas no mínimo 2 cm, sendo apoiadas sobre alvenaria no mínimo 5 cm. As lajotas devem ser encaixadas sobre as vigotas. Vejam aqui temos as vigotas e as lajotas aqui sendo encaixadas sobre as mesmas, né? Aqui. Iniciar a colocação da laje por um par de blocos lajotas colocados em cada extremidade, intercalados com as vigotas para servirem de gabarito de montagem. Então temos aqui que as vigotas, com mais as lajotas, formaram um gabarito, um molde. Depois vai se colocando as outras lajotas ou EPS no meio das vigotas. A primeira e a última carreira de lajotas podem ser apoiadas na própria cinta de amarração, ou coloque as vigas pré-moldadas
ao lado da parede ou da viga de apoio. Então temos aqui que a primeira carreira foi apoiada em cima da vigota. E aqui nesse caso, a primeira carreira, a vigota se apoiou em cima da cinta. Então são dois métodos. De qualquer forma, pode acontecer que à medida que vai se encontrando as vigotas com a parede, acaba tendo um recorte no final. E as lajotas terminam em cima da cinta. Deve ser deixada uma pequena folga entre a vigota e as lajotas. É para que tudo fique bem encaixadinho, sem pressão, então deixa um pequeno espaço, muito pouco mesmo. Após a montagem, marque os pontos de luz e distribua as lajotas das caixas de luz e os tubos sobre as lajes. Aí vem a instalação elétrica, né, que vai passar sobre essas lajotas. Alçapão. Lembre-se de fazer a caixaria do alçapão, caso tenha uma no projeto. Não deixe para fazer depois de concretado, pois será necessário quebrar laje, com ferragem, vigota, etc. Realmente fica muito mais difícil querer fazer isso depois. Melhor fazer logo a caixaria, deixar tudo certinho, concretar, que ela já fica pré-moldada. Depois o acabamento fica muito mais fácil de fazer. Nervuras de travamento. Para garantir maior estabilidade na sua laje e reduzir o efeito das deformações trincas no reboco, é necessária a execução de nervuras transversais sempre que haja cargas concentradas a distribuir, como paredes, ou quando o vão for superior a 4 metros, exigindo-se 2 nervuras se o vão ultrapassar 6 metros. Essas nervuras também são indicadas sempre que houver cargas concentradas a distribuir entre as nervuras principais, tais como paredes. Recomenda-se sua colocação a cada 2 metros ou como descrito acima. Então, quando existe uma parede ou algum peso excessivo, ou quando o vão ultrapassar 4 metros, é necessário fazer um cruzamento. Essas nervuras de travamento são, na realidade, vigas chatas ou vigas embutidas. Veja, elas cruzam sobre as vigotas e possuem também uma armação. Então, elas são vigotas que serão preenchidas na hora da concretagem. Aqui temos um desenho mostrando elas de perfil, né? Aqui tem as ferragens. No caso aqui são 4 ferros que está cruzando as vigotas. São vigotas, viga chata, e está cruzando as treliças. Veja que ela cruza as treliças. Aqui temos um ferro de meia polegada que vai sustentar essa viga chata. Aqui em cima vai correr uma parede. Então está sendo bem reforçado para aguentar o peso de uma parede em cima, né? Aqui mais detalhes de cima. Vejam. Aqui tem que procurar deixar afastados os ferros do EPS, né? Tem que ter uma distância mínima. Aqui olhando de baixo, a parede vai ficar próxima a essa outra parede, mas foi feito essa vigota embutida, essa viga embutida para aguentar o peso da parede. Veja aqui já recentemente já até concretado, tem a marca do concreto. Armadura de distribuição. A armadura de distribuição deve ser utilizada em todas as lajes. A ferragem deve ser distribuída no sentido transversal às vigotas com ferros na bitola de 5.0, 3,16, espaçadas no máximo a 30 cm em lajes pisos residenciais. Esta armadura é importante para evitar o fissuramento do concreto de acabamento. Então aqui tem uma sugestão para os pisos residenciais, essa armadura de distribuição com a bitola 5.0. Aqui nós temos um exemplo de armadura de distribuição. Temos aqui a vigota,
a treliça. E aqui cruzando, então, tá essas armaduras de distribuição. Aqui mais armadura de distribuição feito na própria obra. Aqui a armadura de distribuição foi feita com telas soldadas, que é muito mais prático. Só levar lá para cima e encaixar, lembrando sempre de fazer as ancoragens, né? Aqui temos aquela parede, aquela viga chata que acabamos de ver, né? E aqui mais detalhes da armadura de distribuição. Ainda estão terminando de colocar, ou já colocaram, aqui são emendas, né? Aqui tem as emendas das armaduras, das telas soldadas. Aqui fizeram entravamento também, está travado aqui nos cantos. Ferragem negativa. A ferragem negativa é utilizada para garantir a situação de apoio das vigas, tanto nas laterais como nos apoios intermediários, formando a continuidade nos encontros de vigas. Deve ser distribuída no mesmo sentido das vigas. Tem ainda a função de evitar trincas na laje e no reboco. Caso a ferragem seja armada no local, lembre-se de dobrar as pontas para que a ferragem ancore na viga. Deve-se respeitar o cobrimento mínimo com concreto especificado pela norma NBR 6118, item 6331. De um modo geral, podemos utilizar a medida de 2 cm. Então temos aqui a ferragem negativa. Ela ajuda que se haja esse apoio. Veja que ela, no caso de uma viga aqui, que está cruzando entre essa outra armação, aí para que se evite o interrompimento, utiliza-se ela transpassando, no caso aqui, essa treliça. Ela dá uma continuidade à armação. E aqui nós fizemos uma menção de se respeitar os 2 centímetros de concretagem. Quer dizer, as ferragens devem sempre estar protegidas por 2 centímetros de concreto, para evitar os problemas que nós já falamos anteriormente, de enferrujar, de começar a estufar e quebrar a parede. Aí tem que arrancar e fazer a armação e concretar tudo de novo. As ferragens negativas diferem da ferragem de distribuição. Aquela ferragem de distribuição que nós vimos anteriormente, ela fica por cima e forma uma malha em cima de toda a estrutura. Essa daqui não, essa ferragem negativa, ela tem a função de juntar 2 elementos. No caso aqui nós temos uma treliça aqui, e ela faz a união dos 2 elementos para que eles sejam um só. Elas são meio parecidas, só que esse aqui refere-se mais aos elementos, à junção de elementos. Agora, no final das contas, a armadura de distribuição, ela vai fazer também um papel de negativo. Mas no que se refere a suportar pesos, a suportar forças. Espaçadores. Eles podem ser metálicos, de plástico, de argamassa, e têm a função de posicionar e manter a armadura durante a concretagem, garantindo o cobrimento pelo concreto, evitando exposição e corrosão do aço. Então temos esses espaçadores justamente para fazer com que haja uma distância entre a ferragem e o concreto, que fica aquela capa de concreto cobrindo a malha, para evitar que a ferrugem comece a se estufar e quebrar então toda a armação de concreto. Isso aí são consideradas patologias. Vejam o que ocorre quando não existe a capa de proteção do concreto. A ferrugem entra e vai estourando tudo. Olha só aqui. À medida que a ferrugem vai crescendo, ela vai estourando o concreto
vai ficando oco e vai destruindo toda a estrutura. Aqui o trabalhador está quebrando para poder recapear a proteção do concreto. Se a ferragem não foi totalmente corroída, dá para recuperar. Se foi corroída, aí tem que quebrar tudo e fazer novamente. Então existem vários tipos de espaçadores, vários modelos. O mais conhecido é esse cadeirinha aqui. Ele já serve tanto para dar o espaçamento do concreto, como ainda para utilizar a régua por cima na hora de concretar e dar o nivelamento. Isso aqui é utilizado nos cantos, geralmente em armaduras de caixaria. E aqui temos vários outros modelos de espaçadores para cada situação. Na ponta dos vergalhões de aço devem ser acopladas cabeçotes de plástico protetor para vergalhão, a fim de proteger e evitar acidentes de enroscar ou bater a cabeça. Então esses vergalhões eles ficam expostos quando vai subir em forma de arranque de um patamar para outro, e se alguém cai ali em cima, bal, né? Então é sempre interessante colocar isso daqui. Isso aqui é uma exigência no Ministério do Trabalho, que se coloca esses cabeçotes protetores aqui. Esses são muito baratinhos, não compensa, não vale o risco de deixar esses vergalhão soltos por aí. Vejam nessa obra aqui o vergalhão protegendo. Ainda estão montando, mas tem uns vergalhões aqui que precisa ser protegido. Você colocar o cabeçote. Mais um vergalhão protegido. Aqui temos um vergalhão bem fotografado. Vários vergalhões com capacete aqui. Escoramentos e contraflecha. Escoramento ou cibramento é uma estrutura provisória destinada a auxiliar as vigotas pré-fabricadas a suportar a carga de trabalho durante a montagem da laje e período de cura do concreto. Recomenda-se um espaçamento de 1 metro quando a laje for cerâmica e 1,30 m quando a laje for de tipo EPS, entre as escoras para as vigotas tipo T8. Então o escoramento ou cibramento são essas escoras aqui que sustentam as vigotas, as treliças, toda a estrutura que vai aqui em cima. No caso é sempre bom que fique uma no meio e uma de cada lado, né? Que é possível retirar primeiro as laterais, quando existem dos dois lados e uma no meio, e essa ficar aguardando mais tempo. Aí já possibilita, por exemplo, fazer um reboco na parede, a trabalhar em outras atividades. Então a recomendação no caso das vigotas é que seja um espaçamento de 1 metro entre as escoras. Quando se trata de treliça, pode aumentar um pouco mais. E aí quando vai usar o EPS dá para aumentar mais um pouquinho ainda. Em construções em que o quarto geralmente tem 2,60 m, 2,80 m, é comum os mestres de obra usar só um escoramento no meio. É importante que o solo seja apiloado antes de se colocar escoras. É que seja colocado algumas tábuas ou alguma coisa que dê suporte para o madeiramento ou escoras metálicas. É muito comum hoje em dia o aluguel de escoras metálicas. Utiliza-se muito pouco o madeiramento.
pela escassez, o valor das madeiras, né? Então estão se utilizando mais as escoras, geralmente alugadas. Caso não seja feito o apiloamento correto, essas escoras podem ceder e vão ocasionar dores de cabeça das boas. Então vamos ver agora alguns escoramentos. Olha só, aqui o escoramento cedeu porque não foi feito o apiloamento embaixo. Mais fotos, a treliça aqui, o bigode encurvou. Vejam só, ele desceu tudo. Sem firmeza, não aguentou o peso. Essa laje teve que ser refeita todinha, tiveram que desmontar ela. Aí ficou só as treliças, só a armação das treliças. Olha só como é que ficou por cima. E aqui ainda a gente vê que faltou as proteções para que ninguém se machuque. Aqui o trabalhador iniciando a quebra da laje que cedeu. Ela cedeu, secou, mas mesmo assim teve que quebrar tudinho. Ela ficou embarrigada na parte de baixo. Essa daqui, nós estávamos passando em frente da obra, quando de repente ouvimos aquele barulho e aí caiu tudo. Os trabalhadores tinham saído há meia hora, concretaram uma laje em declive, né? E não fizeram escoramento. Olha que beleza de escoramento aqui, ó, feito com um pedaço de pau catado no meio do mato. Só foi do mato ali, pegou umas madeiras com facão, colocou tudo. Provavelmente não tinha escoramento suficiente. Olha só, aqui tudo torto, sem nivelamento, né? A casa sem coluna. Isso aqui é uma beleza. Essa casa depois ia ser vendida pelo Minha Casa Minha Vida. Depois que está tudo pronto, ninguém vê como é que foi feito. Então vamos falar agora da flecha contra a flecha. A flecha é o maior deslocamento vertical aqui, ó, de cima para baixo, do plano da laje. Este valor deverá ser respeitado os limites prescritos pela norma NBR 6118, que é essa tabelinha aqui do lado aqui, ó. Quer dizer que de acordo com a distância tem-se a flecha e a contraflecha. Contraflecha é o deslocamento vertical, também vertical, intencional aplicado nas vigotas pré-fabricadas durante a montagem das mesmas, por meio do escoramento contrário ao sentido da flecha. Então ocorre que nós sabemos que quando for concretada a laje, vai haver um deslocamento vertical, ou seja, a laje vai ceder. Então é necessário controlar essa seção. Aí o que nós fazemos? Nós aplicamos uma contraflecha, que seria um aumento na altura, para que quando ela ceder, ela fique firme, não fica aquela barriga, não fica embarrigado o teto. E, consequentemente, fique no mesmo plano vertical de toda a estrutura. A ausência da contraflecha poderá resultar em trincas no reboco. Se o vão a ser vencido pela laje for menor do que 3,40 m, coloque uma fileira de pontaletes para escorar as vigotas. Se o vão for superior a 3,40 m, até 5 metros, escolha as vigotas com 2 fileiras de pontalete. Nos dois casos, os pontaletes devem ser um pouquinho mais altos que as paredes. A laje deve ficar levemente curvada para cima, formando a contraflecha, recomendada pelos fabricantes. Então temos a tabela aqui, informando qual vai ser essa contraflecha. Quer dizer, o quanto nós vamos subir o meio da laje, para que quando for tudo solto, ela fique plano, ela fique tudo alinhado.
Então, se a parede é de 2,5 m a 3,95 m, nós vamos usar 1 cm de contraflecha. Então, nós vamos subir a altura da parede. Isso quer dizer, a altura do meio da laje. Nós vamos subir a altura do meio da laje 1 cm. Se for de 5 metros a 5,95 m, então vamos subir 2 cm. O vão é comprido aqui. O vão tem 5 metros. O que vai acontecer? Nós vamos subir a altura da contraflecha em 2 centímetros. Vejam aqui que existe uma distância entre a parte horizontal e a parte que está erguida, que é a contraflecha. Nesse caso aqui vai ser 2 centímetros. E aí vai seguindo a tabela de acordo com a distância da laje. Balanço. Pequenos balanços como beirais podem ser construídos colocando-se armaduras negativas. Então o balanço vem ser essa parte que se projeta para frente aqui. Então você vai fazer um beiral ali, ou você vai fazer com que se suba uma parede numa estrutura projetada. Aí tem que ser feito um balanço. O que é o balanço? Você vai balancear a força dos pesos ali, vai ser um equilíbrio de forças que vai acontecer. O ferro negativo deve ter a medida de 3 vezes a distância do balanço mais as dobras das pontas dos ferros. Então o que acontece? Eu tenho aqui uma medida de 1 metro. Então o ferro negativo vai ser 3 vezes a distância que está sendo projetada. Então é 1 metro, eu multiplico por 3. Então vão ser 3 metros. Vai ficar 1 metro para fora, mais 2 metros para dentro. Para poder dar o repuxo ali. E acrescenta-se a ancoragem, né? Que a gente dobra o ferro em L. E acrescenta-se então essa medida da ancoragem. Então os balanços são sempre 3 vezes o tamanho da projeção. Os ferros negativos são 3 vezes o tamanho da projeção. Vejam que aqui nós temos uma projeção. Então essa projeção aqui pode ter em torno de 50 a 70 centímetros. Vamos supor que seja 70 centímetros multiplicado por 3 dá 2,10. Então o negativo que vai lá para o fundo vai ter 2,10, sendo 70 centímetros para cá mais 1,40 lá para o fundo. Vejam essa foto aqui que o mestre é bastante desorganizado. Então nós colocamos uma foto para que vocês vejam o que não se deve fazer na obra. Isso aqui é muito estressante até para quem está trabalhando na construção. Causa acidentes, é ruim de ver. As pessoas que estão ali dentro ficam até estressadas com tanta sujeira. O mestre de obras não pode deixar que isso aconteça. Colocação da rede de água, luz, esgoto, o sanitário. As passagens de tubulações hidráulicas e elétricas podem ser feitas entre o EPS ou a cerâmica, e também entre as nervuras de travamento. Lembrando que as tubulações sempre devem atravessar as nervuras em sentido transversal, conforme demonstra o desenho, evitando-se fazê-la sobre a capa de concreto ou no sentido longitudinal da nervura. Então, vejamos aqui, temos essas instalações sanitárias, né? Elas podem ser passadas no sentido transversal, ela sempre cruza as nervuras. As nervuras são essas treliças, essas armações, né? Porque se ela for passada no mesmo sentido, ela mata a nervura. Então tem que ser sempre cruzando. Vejam aqui que é sempre mais fácil trabalhar com EPS. Pode-se utilizar um maçarico com chama branda para essas instalações, quando são feitas em EPS, é claro, né? Tanto para a parte elétrica quanto para a parte hidráulica. Fica bem mais fácil trabalhar. Outra dica importante
é fixar as caixinhas de luz. Então vejam que aqui ela foi fixada com uma massa magra para que durante a concretagem não saia do lugar. E uma coisa aqui também que está dando para ver é essa sujeira no meio dos trilhos, no meio das treliças. Olha só, isso daqui enfraquece a estrutura. Tem que ficar de olho, porque o pessoal que mexe às vezes fica com preguiça de retirar a sujeira e aí acaba prejudicando toda a estrutura. Vejam aqui mais caixinhas fixadas, né? Estão chumbadas, uma massa magra. Olha aqui as proteções para que ninguém se machuque, está aqui, está correto, né? Depois nós vamos ver, né, que aonde vai ser colocado o concreto tem que ter uma plataforma, não pode jogar direto concreto no EPS que vira tudo lá para baixo. Então tem que despejar em cima de uma plataforma de madeira que fica bem firme para depois espalhar. Senão fica toda hora arrebentando, é uma tristeza isso daí. Temos aqui mais caixinhas. Devemos olhar também as caixinhas pelo lado de baixo. Aqui foi colocado um pedaço de madeira enviesado por cima para evitar que a pressão ela suba, ela ficar travada ali. O ideal é pegar e colocar aqui entre as duas vigotas, que aí ficaria mais firme, né? Aqui ficou um pouco solta. Então essa trava poderia pegar daqui até aqui, pelo meio, e amarrado em cima. Então aqui embaixo ela tem que estar já nivelada, a caixinha tem que estar nivelada aqui pelo EPS, e na parte de cima ela já tem que ficar chumbada lá, com uma massa magra, para não dar problema na hora da concretagem. Pontos de ancoragem, grampos de segurança. No perímetro ao redor da edificação, a cada 1,5 m, será engastado, chumbado, pontos de ancoragem durante a concretagem, destinados à fixação dos equipamentos de sustentação de andaimes e cabos de segurança para uso de proteção individual com ferro 6,3 mm. Em uma instalação definitiva, a carga pontual deve ser de no mínimo 200 kg-força. Então, que grampos são esses? São justamente esses grampos aqui, esses encurvados. Eles vão ter depois a função de segurar os andaimes na hora que for fazer o reboco pelo lado de fora ou qualquer outro serviço. Na hora que terminou todos os serviços, aí eles vão ser cortados. Então aqui foi usado esse ferro 6.3 para aguentar no mínimo 200 kg e garantir que tudo fique firme ali enquanto o pessoal estiver trabalhando. Tá? Aqui é o mestre de obras porco, tudo sujo. Isso aqui é o que vocês não devem fazer. É só está aqui para efeito didático, tá? Para vocês verem como não deve ser feito. Olha aqui, aproveitando, nós temos já os encanamentos sanitários saindo. Provavelmente aqui é tanque, pia, máquina de lavar. Tem que lembrar de tudo isso aqui na hora que for fazer a laje. Já tem que subir as esperas das instalações sanitárias. Montagem do guincho e da base de trabalho na laje. A coluna que sustentará o guincho ou talha deverá estar apoiada em um lugar firme. Geralmente isto é feito transpassando-se de um andar para o outro, sendo fixada a sua base naquele que já está pronto. Então aqui nós temos um desenho, o guincho está aqui sobre a laje, mas a coluna passa de um andar para o outro. Então ela está apoiada no andar de baixo e aqui travada
nessa parte de cima. É comum no aluguel de guinchos, talhas, que o suporte fique por conta do locador. Este utilize vigas de madeira no lugar da coluna de metal. Neste caso, aponte o lado mais estreito da viga para onde o guincho for içar os materiais, onde irá receber a carga. Então, vamos supor que esse guincho aqui está apoiado sobre uma viga de madeira. A viga de madeira tem uma parte mais larga e uma parte mais estreita. A parte mais estreita tem que estar apontada para onde vai receber a carga. No caso aqui seria esse balde, esse tambor, né? Teve um mestre de obras que inverteu isso, deixando a parte mais larga apontada para o tambor, e o negócio parecia uma vara de bambu, ficava mexendo, balançando, parecia que ia quebrar. Não é correto fazer desse jeito, tem que apontar a parte mais estreita, tem que apontar para o tambor, porque ela aguenta mais peso e dá menos vibração. Pode ser colocado um pneu no lugar onde desce o tambor para amortecer o impacto. Então ali no chão, onde vai descer esse tambor, pode colocar um pneu ali que ajuda a amortecer e não danificar, não ficar amassando a base do balde. No patamar, monte uma plataforma com madeirite áspero para receber os materiais e use o cinto de paraquedista. Então aqui nessa foto nós temos já uma laje pronta, mas vamos lembrar aquela laje que ainda faltava concretar. Então em volta aqui vão ficar os trabalhadores. Eles não podem ficar pisando em cima do EPS, aqui geralmente tem carrinho se movimentando. Então para que eles possam trabalhar com tranquilidade, coloca-se uma madeirite, não pode ser liso, tem que estar limpo, porque esse pessoal escorrega aqui, tem que estar bem áspero, o máximo possível, né? E monta-se então essa base de trabalho, e daqui que vai receber o material e distribuir para a laje, para que ela seja enchida ou para qualquer outra coisa que fosse feita ali. É bom lembrar que quando está se trabalhando numa área como essa, que é considerada uma área perigosa, os EPIs têm que estar sendo usados. Tem que ser um calçado antiderrapante, o cinto de paraquedista, amarrado em algum ponto, seja nas cintas, sempre sobra aquelas ferragens, né? Pode ancorar ali. É interessante também pegar um vergalhão, amarrar na ponta mais alta do guincho e ancorar ele numa cinta para que ele não fique trepidando na hora de que for subir os materiais. Cuidados na hora de concretar a laje. Verificar o escoramento com espaçamento e contraflecha recomendado pelo fabricante ou projetista da laje. Isso aqui é uma conferência do que já foi feito. Conferir o nivelamento da laje após a montagem e escoramento. Então, refere-se aqui ao nivelamento da laje. Certificar-se sobre a espessura do concreto a ser lançada sobre a laje com o fabricante ou o projeto da mesma. Então, cada laje tem a sua espessura. E quem vai dizer isso é o projeto, o engenheiro. Geralmente as lajes que são piso, elas são um pouco mais espessas, de cerca de 1 centímetro a mais do que a laje que é de cobertura. Instalar os tijolos bem juntos, vedar as formas laterais e por debaixo entre as paredes e a laje, evitando vazamentos de concreto. Então aqui tem que estar preparado onde tem algum buraco que passa conduíte, alguma coisa, dá uma geral em volta para ver se vai ter algum vazamento. Amarrar a cada 30 centímetros as mangueiras da tubulação elétrica. Essas mangueiras não podem ficar soltas lá por cima, e tem que tomar cuidado na hora de fazer a laje para não pisar e não amassar essa mangueira, senão depois não passa os fios. Verificar as passagens hidráulicas para não ter que quebrar depois.
Então a conferência da planta com a parte elétrica, hidráulica, sanitária. Passar os canos hidráulicos sanitários pela laje e descer pela parede antes de concretar a laje. Durante a concretagem, acompanhar o lançamento do concreto e garantir a aplicação na espessura contratada. A retirada de escoramento deverá acontecer 28 dias após a data da concretagem. Vamos lembrar que se foi feito 3 linhas de escoramento, pode-se depois de uma semana e meia, mais ou menos, uma semana e meia, tirar as laterais e deixar só o escoramento no meio, conforme já foi explicado. Evite assim o aparecimento de trincas. As escoras deverão ser retiradas do centro do vão para as laterais. Isso aqui é quando é muito longo, né? Aí você vai tirando no centro, vai assentando, depois vai tirando as laterais, vai assentando. Antes da concretagem, a laje deve ser molhada para evitar que os blocos cerâmicos retirem água do concreto. Se retirar a água do concreto, vai prejudicar a cura. A altura da capa do concreto deverá ser de 4 cm, sendo 2 cm para cada lado da armação. É justamente para proteger a ferragem. Tem que sempre deixar uma capa de 2 cm para proteger a ferragem. Seja em laje, seja em caixaria, ela tem que estar sempre protegida. Limpeza. Retirada dos resíduos dos locais a serem concretados. Isso é importante. Nós falamos lá atrás e aqui estamos falando novamente. Porque se tem alguma coisa no meio, aí fica um buraco no meio por exemplo, das vigotas, por exemplo. Onde tem as treliças, tem as vigas. Se tiver sujeira ali dentro, isso aí acaba ficando enfraquecendo as vigas, as treliças. Fica como se fosse um buraco ali. Uma falha. Uma vez iniciada a concretagem de uma laje, essa deverá ser terminada no mesmo dia. Não se faz emenda em laje. Mas se por motivos de força maior tiver que ser feita, então essa será efetuada sobre as paredes. Isso daqui é muito importante, olha só. Aqui temos o caso que um mestre de obras, ele resolveu fazer a concretagem em cima das paredes e deixar o meio para o dia seguinte. Olha só aqui, ficou com uma emenda na laje. Isso não pode acontecer. Posteriormente utilizou-se um produto, uma cola epóxi, em tudo isso aqui, para que fosse feito o resto da concretagem. Isso é muito danoso. O mestre, é claro, acabou perdendo o emprego, né? Checklist antes da concretagem. Então, antes da gente fazer a concretagem, temos que fazer uma conferência para ver se está tudo certo. Isso aqui é feito um dia antes. Então temos escoramentos, dá uma conferência geral nos escoramentos, caixarias, carpintarias, alçapão, casa das testeiras, colocação de todas as treliças, encanamentos, colunas de água, esgoto, coluna de esgoto, pluviais, colunas pluviais, eletrodutos e caixas octogonais, são aquelas caixinhas de luz, né? Fixação das caixas octogonais com ripas e argamassa, ela tem que estar bem firme. Isso aqui tem que estar tudo pronto um dia antes. Ferragens, balanços, malhas, negativos, engastamentos. Ferragens, colocação dos espaçadores e cabeçotes de plástico. Isso aqui é importante porque geralmente o pessoal não gosta de fazer esse serviço. Eles deixam de lado. Então, se não for feita a conferência, tem que fazer antes e, se tiver faltando, colocar esses espaçadores. Ferragens, grampos para fixação de andaimes e EPIs. Aqueles grampos laterais que ficam no perímetro. Montagem do guincho e base de trabalho na laje. Colocação de tábuas para circulação de carrinho de mão. EPIs,
cinto de paraquedista, principalmente no guincho, corda. Limpeza, retirada de resíduos entre as vigotas, treliças. Tá aqui, a checagem do dia anterior. Concretagem. Chegamos então ao dia da concretagem. Molhe bem a laje antes de concretar. Então, puxa uma mangueira lá para cima e vai molhando tudo. E aonde já vai chegando o concreto, tem que molhar. Não é só molhar uma vez e esperar secar. A hora que o pessoal vai jogar o concreto lá, tá tudo seco. Não. Chegou o concreto, joga um balde d'água, joga com a mangueira e molha tudo ali. Usar tábuas apoiadas sobre as vigotas para facilitar a locomoção na hora da concretagem. Então deve-se evitar de andar em cima de treliça, em cima das vigotas. Usa as tábuas para evitar acidente, para evitar que se quebre as capas, os EPS, porque tudo isso pode atrasar a obra. Então vamos fazer direitinho para as coisas correrem até mais rapidamente. Evite transitar sobre EPS menor do que 12 centímetros. Utilize sempre tábuas apoiadas sobre as vigotas, treliça, evitando-se acidentes. A rigor é bom evitar de andar sobre EPS, né? Andar sempre em cima das tábuas. Não se deve jogar o concreto diretamente no EPS. Jogue primeiro sobre uma tábua e em seguida espalhe. Caso contrário, o EPS se romperá. O EPS, ou mesmo a cerâmica, eles, se jogar muito peso em cima, eles cedem. Mas principalmente o EPS, que é o isopor, ele é menos resistente ainda do que a cerâmica. Então é ideal jogar em cima de uma tábua e depois espalhar. Às vezes o pessoal quer realizar as coisas de uma forma mais rápida e acaba ficando pior, vai atrasando a obra ali. O dia da concretagem é um dia que todo mundo quer fazer ali e ir embora. Então, se fizer direito, se as coisas forem feitas corretamente, vão fazer mais rapidamente, vai ser efetuado mais rapidamente a concretagem. No caso de utilização de vibrador, este deverá ser utilizado deitado, dentro das nervuras, para evitar novamente que o EPS se rompa com a concretagem. Em lajes nem sempre se usa o vibrador, mas dependendo da espessura da laje, pode ser necessário utilizar. E quando isso ocorrer, tem que ter aqueles mesmos cuidados que a gente viu lá no radier. Evitar encostar nas malhas de ferro, para que não fique vibrando toda a estrutura. E a sua utilização deverá ser feita deitada. Evite ainda o acúmulo de concreto em um mesmo lugar. Afinal, 1 centímetro de altura de concreto em uma área de 1 metro corresponde a uma carga de 24 kg, quase o peso de meio saco de cimento. Então, às vezes o pessoal faz aquela montanha ali de concreto em cima das lajes e de repente afunda tudo ali, cai tudo. Evitar para não atrasar a obra. Aqui temos um desenho, né, que fala sobre a espessura do concreto. No caso aqui temos 3 centímetros. Essa aqui é a capa de teto. Se fosse capa de piso, teria que ser 4 centímetros. Era 1 centímetro mais espessa. Isso aqui é para construção em geral, residencial, né? Aguenta aí uns 300 kg por metro quadrado. Trabalhadores para uma laje de 100 metros quadrados. Então aqui o número de trabalhadores para uma laje de 100 metros quadrados. Isso aqui é uma sugestão para o pessoal poder se organizar, né? Então aqui na bitoneira vão 2 serventes. Na concretagem, para passar a régua, vai um pedreiro. No guincho fica uma pessoa. Conferências e contingências, sempre fica um pedreiro e um servente.
Aquele caso que a gente vê que o pessoal não faz as coisas direito, fica caindo tudo, às vezes tem que arrumar alguma instalação. Carrinho de mão na laje, transporte do concreto lá em cima, fica uma pessoa, né, no carrinho. Carrinho de mão para alimentar a bitoneira, um servente, um carrinho. Carrinho de mão transporte do concreto para o guincho, quer dizer que lá da bitoneira para o guincho vai 2 serventes transportando e 2 carrinhos, né? A cura. Em residências térreas, após a concretagem da laje de forro, costuma-se realizar a cura molhando-se o concreto endurecido nos 3 primeiros dias. E observa-se que o excesso de água cai, umedecendo a base onde estão apoiados os pontaletes do escoramento. Se o contrapiso ainda não foi executado, deve-se calçar com tábuas ou terças e depois chapuzar, calçar com sarrafos esses pontaletes, que estão apoiados diretamente na terra molhada e sem resistência, e que, sem essas precauções, permitiria a ocorrência de recalques na laje. Bom, então nós temos aqui 2 assuntos. Um é a questão da cura, que a laje, depois que ela está pronta, ela deve ser molhada durante 1 semana, mas principalmente nos 3 primeiros dias. Então deve-se procurar manter o tempo todo ela úmida. Aí umedece várias vezes ao dia, joga a água ali e mantém-se durante 1 semana, mas os 3 dias são ainda principais para essa cura. Quando é jogada essa água sobre a laje, ocorre que ela cai para a parte de baixo, onde estão os pontaletes do escoramento, e ela umedece o chão. No caso, por exemplo, de ter sido feito sobre terra, de ainda não haver o contrapiso. Se essas escoras não estão bem calçadas, o que vai acontecer? A laje vai ceder. Então, essa informação na realidade é lá de trás, mas vamos relembrar aqui. A laje tem que estar bem calçada. Se é terra, tem que bater, molhar, bater, e aí coloca-se uma madeira, calça ela, aí coloca-se os pontaletes. E mantém-se a cura, voltando ao assunto da cura, mantém-se a cura durante os 7 dias. Retirada do escoramento. O escoramento ele pode ser retirado 21 dias após a concretagem. O correto é 28, mas ela pode ser feita com 21, dependendo da quantidade de peso que está em cima, ou ainda no caso pode-se tirar parte do escoramento, quando são 3 pontos, tira-se os 2 laterais e deixa durante mais uns dias o escoramento central. Em lajes pré-moldadas e sobradas, por ocasião da concretagem da segunda laje, não se deve retirar os pontaletes dos escoramentos da primeira laje, em alguns pontos importantes, porque esta irá refletir com o peso da segunda sobre ela, anulando a contraflecha da segunda laje e trincando com seus apoios após a desforma, ao voltar à sua posição inicial. O que quer dizer isso aqui? Ocorre que quando você faz mais de um andar, então é feito 2, 3 lajes, né? E vai subindo. Então, antes de se retirar todos os pontaletes, todas as escoras, é necessário averiguar qual vai ser a consequência disso. Então, se você está construindo, você está querendo retirar aqui do térreo, mas tem uma laje sendo feita em cima, deve-se deixar pelo menos os pontaletes do meio, onde fica as contraflechas. Porque se você retirar tudo, a hora que for colocar o apoio na laje de cima, aí vem o peso da laje e o peso da outra laje de cima, tudo em cima dessa primeira laje. Aí a laje vai ceder. Então os pontos onde são feitas as contraflechas, é bom deixar até que ela fique bem curada e dê conta de aguentar os pesos das lajes de cima. E retirar
A hora que for retirar a parte da de cima, que a laje de cima já está se auto-aguentando, ela já se suporta, aí pode tirar o de baixo. Regularizações. A laje ou lastro deverá ser molhado por 24 horas antes da aplicação do contrapiso. É para dar a pega. Será utilizada argamassa de cimento e areia no traço 1/4, que será aplicada sobre o lastro, estendendo-a com o auxílio da régua e deixando-a completamente alinhada e uniforme. Deve ser impedida a passagem sobre o cimentado durante 2 dias no mínimo, após a execução do piso. A cura será feita conservando-se a superfície úmida durante 7 dias. Então, isso aí é quando vai fazer a regularização da laje com contrapiso. Algumas pessoas usam aquela farofa, seria um nivelamento posterior, depois para os assentamentos. Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.